de Jesus, te louvo, Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estar nessa escola bíblica online das terças, para estar tratando desses assuntos, Senhor, tão importantes porque sem profecia o povo perece, se desvia. Então nós temos que tratar de assuntos como esses, assim como os demais que temos tratado até os dias de hoje. Tantas coisas já tratamos, Senhor. Falamos sobre tantos assuntos e tantos outros ainda por vir vão ser tratados aqui segundo a tua direção, Pai. Fica conosco, fala conosco e traz-nos para a tua glória orientações práticas em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu mencionei, nós vamos estar hoje concluindo o assunto aí sobre maçonaria. Foram 3 aulas sobre o assunto, da máxima importância. Isso serve como uma vacina, né? Uma vacina no sentido de estarmos imunes a esse tipo de envolvimento e, por que não dizer, talvez até ajudar alguém que esteja envolvido, né? Porque, infelizmente, muitos crentes estão envolvidos com a maçonaria. Certa feita, nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sendo assim, queridos, quando nós tratamos de maçonaria, nós não temos como negar, isso não tem como, não temos como negar que a maçonaria ela tenha proporcionado muitos benefícios à humanidade. Isso não tem como negar, não estou fazendo apologia à maçonaria, mas irmãos vão entender aonde eu quero chegar. Nós não temos como negar o que ela tem feito, por exemplo, em favor à nossa pátria e a contribuição que ela deu à nossa independência, incrível que pareça, a extinção da escravatura, tinha muitos maçons envolvidos, a secularização dos cemitérios, a regulamentação do casamento civil, a proclamação da república, ao ensino leigo, a separação entre igreja e Estado, todos esses assuntos que foram bons para o nosso país, tinha a mão de um maçom. Então a maçonaria estava envolvida, né, nesses benefícios, por assim dizer, a nossa nação. Em todos esses assuntos, como eu já disse, está a mão da maçonaria. Por quê, queridos? Porque, em geral, os maçons são homens dotados das mais destacadas qualidades, sim, morais, sociais, são bons cidadãos, são exemplares, muitas vezes pais de família. Porém, no entanto, né, as boas qualidades de seus adeptos, e temos que frisar isso, não fazem a maçonaria uma instituição sagrada. Não. E muito menos intocável quando se analisa à luz das Escrituras, ou quando ela é analisada segundo a Bíblia, comparada com a Bíblia. Não é porque, né, uma instituição tenha beneficiado algumas áreas da sociedade que ela é totalmente de Deus, ou parcialmente de Deus. Não, queridos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí surge uma pergunta: pode um pastor ser maçom? Pode um crente ser maçom? E é óbvio que não. Isso porque a maçonaria, como já dissemos nas últimas 2 aulas, é uma instituição pagã. E não somente pagã, mas também sincretista. Uma mistura de religiões. O sincretismo é isso. É uma mistura de religiões em uma religião. Por exemplo, o iniciante, como vimos na aula passada, ele tem que ter uma religião. Tem que ter um livro sagrado dessa religião. Isso é um imperativo. Então ele tem que ter uma religião, seja ela qual for, e tem que ter um livro sagrado, seja ele qual for.
E mais, ele não pode, esse que faz parte da maçonaria, não pode expor, não pode ensinar, não pode pregar para ninguém a sua religião, e muito menos enfatizar o seu livro sagrado. Ele precisa considerar dentro da loja maçônica todas as religiões como certas e todos os livros como sagrados. Então, dentro da maçonaria, o lema seria: todos os caminhos levam a Deus, o que não é verdade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia apresenta Jesus como o único caminho, verdade, vida, o único que é a ressurreição e a vida, a única porta para o céu, e a Bíblia como o único livro que é a base da fé cristã. Não existe outro livro. Só a Bíblia é a verdade absoluta. Então, como um cristão pode estar envolvido com isso? É uma incógnita. É algo que não dá para entender. Crente maçom. Mas, como eu disse na última aula, existem não só crentes maçom, mas muitos pastores, muitos bispos, muitos apóstolos, muita gente da alta hierarquia evangélica envolvida com a maçonaria. Um outro detalhe, é muito comum se ouvir e se ler dentro dos escritos maçônicos, e principalmente da parte de crentes que são maçons, que para mim já é algo contraditório, ou até simpatizantes da maçonaria, é comum ouvir deles eles dizendo que a maçonaria não é uma religião. Não, nós lá não somos uma religião. Nós temos que ter a nossa religião, mas a maçonaria em si não é uma religião, é o que dizem. Porém, queridos, pare para pensar. A maçonaria tem templos, chamados de lojas. A maçonaria tem membros. A maçonaria tem doutrina. Dentro da maçonaria existe batismo. Lá se precisa cultuar um deus ou vários deuses. Dentro dessa organização existe ofícios sacramentais, cerimônias fúnebres e reuniões. O que mais falta para que ela seja considerada uma religião? É uma religião, mas eles negam que seja uma religião. Portanto, analisar todos os elementos místicos da maçonaria e ainda assim concluir que ela não é religião é comparável a analisar, tipo assim, um animal com as seguintes características. Tenta aí visualizar. Tem rabo de porco, pata de porco, corpo de porco, focinho de porco, cheiro de porco, mas é uma girafa. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Nada poderia ser mais absurdo. Queridos, podemos gostar, ou gastar, melhor dizendo, toda a nossa vida proclamando que maçã é tomate. Podemos. Contudo, maçã continuará sendo maçã e tomate continuará sendo tomate. Uma simples conclusão, por espantosa e talvez fantástica que possa parecer, não muda em nada a realidade dos fatos e a natureza das coisas. O fato é simples. A maçonaria, para muitos dos seus adeptos, é, em todos os sentidos, uma religião, mas não é a religião centralizada em Jesus Cristo. Embora dentro dessa religião esteja incorporado aí alguns dos ensinos de Jesus nas suas doutrinas, porque isso é o que fazem todas as demais falsas religiões. Tem que se usar a palavra de Jesus, tem que se usar o ensino da Bíblia. Isso, infelizmente, acontece. Por exemplo, Jorge Buarque Lira, em sua defesa ou apologia, porque ele era maçom, né, no seu famoso livro A Maçonaria e o Cristianismo, ele não esconde o fato de que o que a maçonaria não admite é que as doutrinas de Cristo, com referência à vida de além-túmulo,
bem como qualquer doutrina sobre esse assunto, seja pregados em seus templos. Ou seja, a pessoa ela pode ser crente, maçom, ter a Bíblia como livro sagrado, mas dentro da maçonaria não pode se falar sobre ressurreição de Jesus, não pode se falar sobre a ressurreição dos santos, não pode se falar sobre vida eterna, não pode se falar sobre a esperança da glória vindoura. Nada disso pode ser proclamado dentro da loja maçônica. Ou seja, eles são uma religião anticristã. Anticristã. Então, continuando aqui, ali, eu faço uma pergunta: será que um local como esse seria apropriado para um crente? Ele estaria ali em casa? É claro que não. É como água e óleo, não se mistura. Um outro ponto: a maçonaria ela tem uma visão distorcida da história. Muito distorcida, querido, muito. Um dos argumentos que mais comumente é usado no esforço aí dos maçons para conquistar os seus adeptos é a seguinte: eles dizem, a maçonaria tem influenciado decisivamente os destinos do Brasil e do mundo. Agora, para pensar, qual a pessoa que se atreveria a discordar dessa afirmação? Realmente, a maçonaria ela teve aí os seus vislumbres, teve aí decisões fundamentais na história do mundo. Por exemplo, a Revolução Francesa foi, em grande parte, planejada e financiada pelos maçons das 600 lojas existentes na França no final do século XVIII. Eles financiaram a chamada Revolução Francesa, que transformou o mundo. Em termos de ilustração, poderíamos dizer que quase todos os regimes, queridos, e filosofias do passado também têm realizado alguma coisa boa. Tem. Até o nazismo de Hitler desenvolveu um carro popular ao alcance do povo comum. Você sabia que o Fusca, até hoje, agora um dos carros mais valorizados, foi esse tempo que você comprava um Fusquinha com 5 mil reais. Agora, quem inventou o Fusca? O nazismo. Deste modo, qualquer pessoa hoje pode dirigir um Volkswagen sem ser um nazista. Os espíritas, outro exemplo, eles mantêm muitos orfanatos para cuidar de crianças abandonadas. E isso é uma coisa que muito boa, mas não é motivo suficiente forte para fazer com que eu me torne um espírita, só porque um espírita faz caridade. Então, visto que a maioria dos maçons não é composta de crentes, basta as ordens explícitas da Bíblia que dizem: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? 2 Coríntios 6, 14 a 15. Então, vale reafirmar, queridos, o nosso reconhecimento do fato de que a maçonaria, em várias ocasiões, defendeu, por exemplo, pastores e missionários dos ataques de loucos do clero romano aqui no Brasil, no início dos primórdios. A maçonaria defendeu pastores, não deixou que eles fossem mortos. Isso é um fato. Agora, é preciso dizer, que o interesse da maçonaria nisso não era tanto em favor ou fervor evangelístico. Ele não estava preocupado com o evangélico. Não era isso. Mas era o fato de que a maçonaria e o protestantismo na época, eles teriam ali um inimigo comum, que era o catolicismo. Enquanto os primeiros missionários, os primeiros pastores aqui no Brasil lutavam contra a superstição e as falsas doutrinas da Igreja Romana, a maçonaria lutava contra a tirania do seu poder político. Essa era a luta. Por isso que os maçons se juntaram aos pastores, defendendo os pastores e missionários.
Então, desse modo, protestantismo e maçonaria tiveram, naquele contexto, no início, aqui no Brasil, do evangelismo, inimigos em comum. Foi isso que uniu as duas forças. E interessante esse fenômeno, ele se repete frequentemente na história. E caso interessante, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, que é uma potência capitalista, era um aliado da Rússia comunista contra um inimigo comum. Qual era o inimigo comum? O nazismo de Adolfo Hitler. Mas isso não estava significando em nenhum sentido que os Estados Unidos estavam a favor do comunismo. Não, eles tinham um inimigo comum. Da mesma forma, todas as defesas que a maçonaria fez aos evangélicos era só para, no contexto católico, é porque eles tinham um inimigo comum, o catolicismo romano. Mais um ponto, diante de todos esses fatos, queridos, precisamos dizer, não há maçonaria. Se cremos, e nós cremos como crentes, na afirmação de Jesus de que ninguém pode servir a dois senhores sem devotar mais atenção a um do que ao outro, nós temos que concordar com a impossibilidade de um crente ser fiel a Deus e à sua igreja, e, ao mesmo tempo, ser fiel à loja maçônica. É impossível ser crente genuíno e maçom. Portanto, amados, ao longo da história, muitas vozes se levantaram para combater, criticar, se opor ao envolvimento do crente com a maçonaria, né? Eu faço essa parte, eu me oponho à maçonaria. O pastor Alan já em várias ocasiões se opôs à maçonaria. Nós não, e no próprio, né, as doutrinas bíblicas da nossa igreja, né, existe um ponto ali que é terminantemente proibido pastor ou crente ter envolvimento com esses tipos de envolvimento sincretista, né? É impossível um crente se envolver com sociedades secretas. Então, ao longo da história, muitas vozes se levantaram, e dentre elas, eu quero destacar a D.L. Moody, né, que viveu no século XIX, melhor dizendo. Ele foi o fundador da igreja Moody, fundador do Instituto Bíblico Moody, e muitas escolas ali em Northfield, né? Ele foi o mais famoso evangelista do século XIX, ganhou para Cristo milhares e milhares de almas, e com base em 2 Coríntios 6,14, que eu já li anteriormente, vou ler de novo, que diz: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os incrédulos. Ele disse o seguinte sobre o envolvimento de um crente com a maçonaria. Ele disse assim: vocês devem abandonar as sociedades secretas se quiserem obedecer a esse versículo. Crentes e incrédulos se confundem ali. Portanto, os cristãos ficam debaixo de um jugo desigual se eles fazem parte de uma sociedade secreta. Diz mais ele: não posso compreender como um cristão e, acima de tudo, um ministro do evangelho, um pastor, pode assentar-se nessas sociedades secretas com os incrédulos. Ele dizia que não podia compreender, muito menos eu, em pleno século XXI. Não dá para compreender. Diz mais: os que assim procedem afirmam que o fazem para exercer influência em favor do bem. Afirmam, porém, que poderíamos exercer melhor influência em favor do bem, permanecendo fora delas e reprovando as suas más ações. E continua ele: Abraão teve mais influência para beneficiar Sodoma do que Ló. E mesmo assim, né, Abraão não fez parte de Sodoma, não estava dentro da cidade. E Ló estava dentro de Sodoma, morando, e ali se corrompeu. É interessante essa comparação. E ele diz mais: se 25 cristãos se reúnem numa loja com 50 não cristãos, estes, né, 50 incrédulos, poderão votar algo que lhes agrade, e os 25 cristãos serão participantes nos seus
pecados. Estão debaixo de um jugo desigual com os incrédulos. E ele diz mais: abandonem a maçonaria. É melhor um com Deus do que 1000 sem Deus. Devemos andar com Deus. E se somente um ou dois nos acompanharem, tudo estará bem. Não deixemos cair o pendão real para agradar a homens que amam suas lojas secretas ou que, tendo pecados prediletos, não os querem abandonar. Então, essa é a afirmação de um homem de Deus que influenciou enormemente a história da igreja. Homem cujo tem até uma biografia, um filme muito interessante sobre a vida dele, disponibilizado no YouTube. É só botar lá, D.L. Moody, o filme, e ele conta um pouco da sua história e vai a dica aí para cada irmão. E eu estou concluindo, queridos, com um outro irmão em Cristo, R.A. Torrey, que foi um discípulo, na verdade, um convertido do D.L. Moody, né, indagado certa feita se deve um cristão continuar como membro de uma organização secreta, ele respondeu dizendo o seguinte: não compreendo como um cristão que estuda inteligentemente a Bíblia proceda assim. A palavra de Deus diz claramente em 2 Coríntios 6,14: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E continua ele: todas as sociedades secretas de que tenho tido conhecimento são constituídas em parte, pelo menos, de incrédulos, isto é, de pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo e nem entregaram sua vontade a Deus. À luz desse mandamento expresso na palavra de Deus, não percebo como um cristão continue como um membro delas. Não estou afirmando que não haja cristão entre os maçons. Conheço muitos cristãos excelentes que foram membros de sociedades secretas. Mas como puderam eles conciliar os dois interesses é que eu não posso compreender nem entender. Muitos continuaram como membros da maçonaria e de ordens similares, simplesmente porque não estavam familiarizados com os ensinos da palavra de Deus sobre o assunto. Ou seja, eram ignorantes a respeito da Bíblia. É por isso que enfatizo tanto, queridos, sobre a importância de sermos crentes bereanos, como eu preguei no último domingo, para não sermos como filhotes de passarinho, engolindo tudo que as pessoas colocam em nossa boca. Continuando aqui, muitos continuaram como membros da maçonaria e de ordens similares, simplesmente porque não estavam familiarizados, como disse, com a palavra de Deus. Além disso, as Sagradas Escrituras são mutiladas no ritual maçônico, em algumas sociedades secretas. O nome de Jesus é omitido nas passagens em que ocorre, a fim de não espantar e melindrar os judeus e os incrédulos. Agora, como um cristão pode ser membro de uma sociedade que manuseia falsamente ou fraudulentamente a palavra de Deus e, acima de tudo, omite o nome de seu Senhor e Mestre? Eu não posso compreender uma situação dessa. Ainda mais, juramentos de caráter horrível são exigidos em algumas lojas e há cerimônias que são simplesmente caricaturas das verdades bíblicas, como, por exemplo, a cena de uma simulação da ressurreição. Isso é o que acontece lá. E agora, finalmente, como eu sempre brinco, né? Charles Held, né, por muitos anos, ele foi pastor de uma igreja congregacional no Brooklyn, em Nova York. Ele disse o seguinte sobre a cumplicidade de alguns cristãos com a maçonaria. Ele disse assim: é difícil para mim criticar os melhores amigos e muitos dos meus pertences a sociedades secretas. Então ele tinha muitos amigos e até parentes que faziam parte disso. E ele diz: é difícil para mim criticar isso. Embora não seja meu desejo julgá-los, considero-os como homens desviados.
posso apenas falar sobre a minha experiência atual com respeito a essas sociedades secretas. Em primeiro lugar, já vi uma igreja inteiramente arruinada em sua espiritualidade, em seu eficiente serviço cristão, porque o seu conselho, toda a diretoria, toda a liderança da igreja se compunha principalmente de maçons e de homens pertencentes a outras ordens secretas. Imagina, queridos, uma igreja cristã, cuja a liderança toda está envolvida com maçonaria. Isso não termina bem. E ele disse aqui, eu vi igreja destruída. Em segundo lugar, vi crentes, às dezenas, não um ou dois, mas dezenas, tornarem-se mundanos e abandonarem a igreja quando começaram a frequentar regularmente as reuniões da loja. Então, loja aí, para os irmãos relembrarem, é o templo maçom. Terceiro lugar, eu ouvi dos lábios de dezenas que a religião da loja era suficientemente boa para eles. A Bíblia, como plano divino de salvação, é rejeitada e substituída pelo cartaz Nova Religião. Isso é o que é apresentado dentro de um templo maçom. Queridos, o salmista Davi escreveu dizendo bem explicitamente: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será o quê? Como árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Então, não há sociedade entre justo e ímpio. Então, maçonaria, não. Não e não, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que, mais uma vez, dispôs aí de um tempinho para estar acompanhando as aulas. Semana que vem nós estaremos tratando de um outro assunto, que eu vou estar aqui pesquisando. Não faltem, se esforcem. Eu sei que para muitos talvez assim não há necessidade. Para que aprender sobre isso? O que isso tem de útil para o meu dia a dia? Queridos, são assuntos importantes. Como eu disse, é como vacinas. Há muita gente envolvida com isso e precisam ser despertadas. E precisamos ter aí a proteção da palavra de Deus contra essas ilegalidades, coisas tão diabólicas que têm cegado ao entendimento de tantos que se dizem cristãos. Então nunca se envolva nem com maçonaria, nem com nada de secreto, filho. Nada de secreto. A gente tem que viver na luz do evangelho. Nada de escondido, nada do tipo. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra, guarde no teu coração, e quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir, estaremos ali uma vez em Maricá. O nosso amado diácono Caio estará pregando. Façam a força, queridos, não falte culto, não deixe de congregar. É bom estarmos aí online, sim, é um mecanismo, é uma facilidade, sim, mas melhor ainda é estarmos juntos, congregando ali, tomando um café, conversando, aprendendo da palavra de Deus e, acima de tudo, adorando o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estar falando aqui, transmitindo algumas verdades da tua palavra, Senhor, porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Há dentro da maçonaria um jugo desigual. Pai, que estou vendo nos guardar, nos livrar de tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, do mal, do engano, não só da maçonaria, mas de tantos ismos que já temos estudado até agora, tantos enganos que rondam a igreja, que só venha ter misericórdia de nós, Pai. Livrar-nos de todo o mal, Pai, para a glória do teu nome.
Fica conosco, abençoa a nossa noite de sono, renova nossas forças, Senhor. Precisamos de Ti. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, graça e paz.